as negativações, o volume de pedidos de falência, de recuperação judicial, são a radiografia da recessão econômica que se abate no Brasil inteiro e no Espírito Santo não é diferente. Esses números têm crescido. Nós vamos conversar agora com um especialista nesse assunto, que é o presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Empresa, Gustavo Nobre, para jogar um pouco de luz sobre esse assunto. Gustavo, antes de iniciarmos exatamente essa conversa a respeito de recuperação judicial, o rito jurídico da recuperação ou da falência, explica o que faz esse Instituto Brasileiro do Direito da Empresa que você está presidindo. Eustáquio, quero saudar a todos aqui, os telespectadores inicialmente, mas o direito da empresa, o IBDE, ele nasceu de uma união de amigos apaixonados pelo direito da empresa em crise, o direito da insolvência. E nós somos professores da FGV, advogados, administradores judiciais, juízes, promotores de varas empresariais, né? Então, sobretudo do Rio de Janeiro. Então, a nossa atividade é proporcionar ao meio jurídico, ao meio contábil, ao meio de administradores, a quem lida com a recuperação judicial, que são os administradores judiciais, que podem ser advogados, podem ser contabilistas, podem ser economistas, administradores, né? É uma função que envolve múltiplas disciplinas para que se faça uma gestão de uma empresa, uma gestão de uma crise, né? Então o IBDE ele surge com a proposta de proporcionar a capacitação do agente que vai ser mobilizador dessa gestão de crise, de ser administrador judicial, do advogado sobretudo. Então nós vamos trazer cursos de recuperação e falência, cursos com 60 horas, com extensão de 12 horas para quem quer ter a capacitação em administração judicial. Ponto. Outros cursos também serão ministrados que tenham a ver com a temática do direito da empresa em crise, né? O princípio basilar do IBDE é o princípio da preservação da empresa, que é um princípio que está esculpido na Lei 11.101, que é a Lei de Recuperação e Falências do Brasil hoje, vigente. Então o IBDE ele vai trazer cursos que possam incentivar e orientar os profissionais a fazer a reorganização societária, como que se faz isso, o direito societário de um modo geral, né? Compliance, mediação, tudo que a empresa precisa para ter uma boa gestão, para evitar que ela chegue na insolvência, para evitar que ela chegue na crise também. Então o IBDE ele tem múltiplas funções no cenário, né? Ele é um instituto novo, foi fundado no final de junho, então nós estamos agora com o primeiro evento em Vitória no dia 19 de novembro, né? Já com o ministro do STJ e vários ilustres palestrantes do Brasil já confirmados. E estamos apoiando um outro evento no Rio de Janeiro, que vai ser na OAB do Rio, no dia 28 de setembro agora. Então o IBDE está surgindo agora para lançar luz sobre esse tema, enfim. E falando nesse tema, vamos dar uma pequena mensurada. Como é que tá a evolução do aumento, a evolução dos pedidos dos processos de recuperação judicial aqui no Espírito Santo? No Espírito Santo a gente tem uma evolução que mostra muito de 2016 para 2017, aumentaram-se os pedidos de recuperação de 17, salvo engano, em 2017. Deixa eu dar uma olhada aqui, eu tenho esse levantamento comigo, mas olha bem, em 2017 foram 37 pedidos de recuperação judicial no Estado. Em 2016 foram só 18, quer dizer, de 18 para 2017 dobrou. Dobrou, 100%. E só no primeiro semestre de 2018 já temos 23, o que evidencia que a crise continua aí, né? Uhum. Ou a crise continua aí, ou as empresas estão com uma crise de gestão. Por quê? Muitas vezes a insolvência é um caminho percorrido por falta de estrutura, por falta de capacidade de gestão, por falta de abrir os horizontes empresariais. Sim. Ou seja, muito mais do que às vezes uma reação a uma recessão, a um cenário econômico, é um problema interno da administração, né? Sim, de gestão, de conhecer o próprio ativo, de trazer pessoas capacitadas para dentro da empresa que possam prospectar novos negócios, que possam prever
o ativo dele dentro de um cenário futuro com relação aos concorrentes e a gestão da própria empresa, né? Gustavo, agora em linhas gerais, porque às vezes eu já vi situações em que as pessoas se pejavam, se constrangiam, principalmente quando o sujeito é empreendedor, honesto, íntegro, tem compromisso, tem consciência da sua função social quando gera emprego, constrangia a pessoa a admitir a possibilidade de pedir uma recuperação judicial. A recuperação judicial, ela em si é boa, é má, é inconveniente, é o último tiro antes da falência? O que vem a ser a recuperação judicial? A recuperação judicial, ela é um mecanismo que a lei proporciona para o empresário em crise soerguer a sua empresa, para ele se recuperar. Por que existe esse mecanismo? Porque a entidade empresa, ela não é uma questão, isso é uma visão muito distorcida às vezes de quem está do lado de lá, é que vê o empresário e não a empresa. A empresa é a empresa, o empresário é o empresário. A empresa é uma unidade produtiva e a lei tem o princípio basilar de preservação da empresa. Por quê? Não a preservação do empresário. O empresário é uma unidade, muito justamente, ele investe para ter o retorno do seu capital, óbvio. Ninguém trabalha de graça, nem merece, nem pode ser assim. Mas a entidade empresa, ela é geradora de empregos e renda. E cada vez que morre uma empresa, cada vez que deixa de se abrir uma empresa também no cenário nacional, o país sofre na arrecadação, sofre na falta de vagas no mercado de trabalho, de um modo, a grosso modo. Isso porque, sem falar nos empregos indiretos que toda atividade gera. Então, essa é a grande questão. Preservar a empresa foi uma solução que a lei deu porque é de utilidade pública, é uma necessidade. Interesse social. Interesse social. A presença hoje do presidente do Instituto Brasileiro do Direito da Empresa, Gustavo Nobre. A gente volta já. Voltamos com a presença do presidente do Instituto Brasileiro do Direito da Empresa, Gustavo Nobre, especialista nessa área. Gustavo, qual é o encaminhamento de uma recuperação judicial? Bom, ela parte naturalmente por uma anuência do credor, né? Não, ela não parte de uma anuência do credor. A recuperação judicial, em primeiro lugar, antes de se pensar em buscar a recuperação judicial, deve-se buscar um especialista para que se faça um diagnóstico da sua empresa, um diagnóstico da crise, né? Uma due diligence, que é levantar todo o passivo, levantar o ativo, a prospecção futura desse ativo, né? Porque a recuperação judicial nada mais é do que um plano que você vai apresentar e negociar com os seus credores. Então vai necessitar de uma aprovação desses credores. Não é o juiz que aprova a recuperação judicial. O juiz defere o pedido de recuperação judicial. Uma vez deferido, quem aprova o plano são os credores dentro das suas classes. Então isso implica dizer o quê? Se o seu plano não for robusto, consolidado, os seus credores não vão aprovar o plano, né? Então, antes de se pedir uma recuperação judicial, tem que se avaliar a viabilidade da empresa, porque só pode se recuperar uma empresa viável. Uma empresa que não tenha viabilidade, que o estudo evidencie que ela não tem viabilidade, se ela requerer uma recuperação judicial, fatalmente vai ser convolada em falência. Porque ela não vai conseguir se recuperar, seja porque os credores não aprovaram o plano, seja porque se os credores aprovarem o plano, ela não vai cumprir o plano. E ela não cumprindo o plano, qualquer credor pode, os credores podem solicitar a convolução em falência. Requerer ao juiz a convolução em falência. Então isso, a recuperação judicial é um mecanismo realmente de sair da crise, mas não é para qualquer empresa. Ou seja, tem que haver uma perspectiva concreta de recuperação. Tem que haver. Agora, que vantagem ela significa? Ela dá uma trégua, né? Ela é uma grande vantagem para a empresa em crise, porque ela proporciona à empresa uma extensão no prazo de pagamento das suas dívidas. Qual é essa extensão de prazo? Negociada. O prazo judicial, de fiscalização judicial, são 2 anos após a aprovação do plano. A partir daí, não significa que ela acabou. Enquanto o plano aprovado estiver vigente, no plano, pode ter plano para aprovar o pagamento em 10, em 12 anos. Durante os 2 primeiros anos, fiscalização do Poder Judiciário. Após aí, quem fiscaliza são os próprios credores. Se ela descumprir, também pode ser requerida a falência, né? E a segunda
A segunda grande vantagem da recuperação judicial é o deságio que há nas dívidas. Há processos no Rio que já se chegou a deságio de 91%, 92%. Em média, não fica menos do que 70% do valor global da dívida, com juros, multa. E devidamente cumprido, isso não arranha em nada a idoneidade de forma nenhuma, do empresário que teve que recorrer. Exatamente, porque o empresário foi levado à crise por vários fatores. A crise, dependendo do segmento empresarial, ela é influenciada por fatores de mercado. Sem dúvida. Alta, baixa de dólar, tal, que podem proporcionar um problema de gestão inesperado até, né? Em que pese ao se empresariar, deve sempre prever e guardar reservas, mas nem sempre isso é possível. O empresário, às vezes, a empresa ela vai crescendo, né? E às vezes ela cresce de uma forma desordenada, ou sem uma visão para um determinado foco, e até mesmo alguma coisa que leve a prospectar um negócio que leve a um insucesso. Então, quem não prospecta, quem não tem sucesso, também não tem sucesso. Porque se ele não tentar alguns segmentos, alguns produtos, que pode ser que ele seja mal sucedido aqui e bem sucedido ali. Isso é empresariado no Brasil e em qualquer lugar. Então, não significa que o empresário agiu de má fé. Há casos e casos. Você falou a respeito de prazo 2 anos sob a tutela judicial, a partir do qual o prazo pode se estender. Cada prazo, então, cada caso é um caso. Não, o prazo judicial são sempre 2 anos. Isso, fixo. Fixo. A partir daí, agora o prazo de pagamento da dívida é negociado dentro do plano. Então, eu posso pagar uma dívida em 15 anos. Né? Mas só durante 2 anos a fiscalização judicial vai prosseguir. A partir daí, quem fiscaliza são os próprios credores. Para essas empresas, as pequenas e microempresas, por exemplo, a lei tem um plano especial de recuperação, onde se pode negociar com classes de credores. Né? Da mesma forma, existe a recuperação extrajudicial. Também há uma negociação com classes de credores fora do juízo, né? Excluindo-se os tributários e os trabalhistas. E homologa-se esse plano em juízo. Existem outros mecanismos, outros regramentos para facilitar justamente aquelas empresas menores a também terem uma viabilidade menos custosa. De qualquer maneira, a presunção é de que, com todos os custos, e como você falou, é um processo oneroso, a elaboração do plano, o acompanhamento dele no tribunal, o pagamento do gestor, de qualquer maneira, é de se presumir que todos esses custos sejam menores que o deságio que a empresa vai desfrutar. Né? Sim, o deságio é absolutamente vantajoso. Por isso, inclusive, que muita gente faz crítica ao Instituto da Recuperação Judicial, que é a instituição do calote. Não é o calote, né? Ela é a preservação da empresa. E volto a dizer, não do empresário. O empresário também. Porque o empresário que está de boa fé, ele vai conseguir. E que tem uma empresa viável, ele vai conseguir se soerguer. Se o plano for substancial, for um plano bem elaborado. Certamente. Sim. Agora, o empresário que está de má fé, não. Mas cabe quem avaliar? Os credores, que são eles que aprovam o plano. Podemos falar de uma versão mais sofisticada e jurídica, daquela velha sabedoria popular de que 10% de alguma coisa é mais do que 100% de nada. Ou não? Eu acredito na sabedoria popular. Agradeço, Gustavo, muito a sua presença aqui. Eu agradeço a oportunidade. Seu evento? Nosso evento é o primeiro seminário do direito da empresa em crise, no direito da insolvência do Espírito Santo, dia 19/11, onde nós já temos confirmado o ministro Luiz Felipe Salomão, doutor Daniel Carnio, que é conselheiro do CNJ, juiz titular da primeira vara de São Paulo, doutrinador proeminente hoje em direito da insolvência, professor Manuel Justino, também proeminente doutrinador, todos professores de grandes universidades de São Paulo. O manual do professor Manuel Justino já está na 13ª edição, enfim. Palestrantes qualificados, juízes do Rio, de vara empresarial, será no Sheraton, o dia inteiro, no dia 19/11. E já está na página do Instituto Brasileiro do Direito da Empresa. Agradeço novamente, Gustavo. Obrigado. Presença hoje do presidente do Instituto Brasileiro do Direito da Empresa, o advogado Gustavo Nobre. Até já.